Você já se sentiu preso a algo que você não consegue largar? Alguma coisa que você sabe que está te destruindo, mas parece que você não tem forças para se libertar? Talvez seja um vício, talvez um hábito, um comportamento que você repete todos os dias, mesmo sabendo que está te afastando de Deus, da sua família e dos seus sonhos. Se você já se sentiu assim, essa mensagem de hoje é para você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final nós vamos orar juntos. E declare pela fé o seguinte: Jesus me liberta. Em João capítulo 8, verso 36, Jesus diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente livres. Não parcialmente livres. Não temporariamente livres. Verdadeiramente livres. E essa é a promessa de Deus para você hoje. Tem uma história na Bíblia que sempre me impacta profundamente. É a história de um homem que vivia atormentado por demônios. Essa história está registrada em Marcos no capítulo 5. A Bíblia diz que esse homem vivia nos sepulcros. Ele não tinha casa, não tinha família, não tinha paz. Ele vivia entre os mortos, gritando, se ferindo com pedras, completamente fora de si. As pessoas da cidade tentaram prendê-lo com correntes e algemas, mas ele quebrou as correntes e arrebentou as algemas. Ninguém conseguia controlá-lo e nem ajudá-lo. Ele era um homem completamente dominado, escravizado e perdido. Mas quando Jesus chegou até aquele homem, aí tudo mudou. A Bíblia diz que ele correu até Jesus e se prostrou diante dele. E Jesus, com apenas uma palavra, expulsou os demônios. E aquele homem que vivia nu, gritando, se ferindo, foi liberto naquele instante. E a palavra diz que pouco tempo depois, ele estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Irmãos, essa história é muito poderosa porque ela nos mostra algo que muitas vezes nós esquecemos. Não importa quão profunda seja a sua prisão, não importa quão forte seja a corrente que te prende. Quando Jesus entra na sua história, a libertação acontece de verdade. Talvez você esteja se sentindo como aquele homem. Talvez esteja preso a um vício que está destruindo a sua vida. Talvez seja o álcool, talvez as drogas, a pornografia ou até mesmo os jogos. Talvez você esteja dominado por uma compulsão que você não consegue controlar. E você já tentou parar, já tentou mudar, já fez promessas, votos, mas você sempre volta. E cada vez que volta, a vergonha e a culpa aumentam. E você começa a acreditar que nunca vai conseguir se libertar. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. E você não é um caso perdido. Porque o mesmo Jesus que libertou aquele homem dos demônios pode libertar você hoje. O mesmo poder que quebrou as correntes daquele endemoniado pode quebrar as suas correntes. O amor que restaurou a vida dele pode restaurar a sua vida. Mas eu preciso ser honesto com você. A libertação não é mágica. Muitas vezes ela não vai acontecer de forma instantânea. A história desse homem é uma exceção. Na maioria dos casos, a libertação é um processo. E esse processo exige algumas coisas de você. A primeira coisa que você precisa fazer é admitir que tem um problema. Porque enquanto você estiver negando, enquanto você estiver minimizando e justificando seus erros, você não vai buscar ajuda. E se você não buscar ajuda, você não será liberto. Muitas vezes nós tentamos esconder o nosso vício. Nós tentamos fingir que está tudo bem. Tentamos controlar sozinhos. Mas o vício não é algo que você controla.
O vício é algo que te controla. Ele não é um hábito, na verdade é uma prisão. E você precisa reconhecer isso. Você precisa olhar para a sua vida e dizer: eu tenho um problema, eu estou preso, eu preciso de ajuda. A segunda coisa que você precisa fazer é nomear o inimigo. Porque muitas vezes nós queremos romantizar o nosso vício. Nós chamamos de escape, chamamos de válvula de escape. Falamos que é só um momento de relaxamento. Mas o vício não é escape, é escravidão. E você precisa chamar pelo nome. Se é álcool, chame de álcool. Se são drogas, chame de drogas. Se é a pornografia, que assim seja nomeada. Pare de romantizar e de minimizar. Chame pelo nome. A terceira coisa que você precisa fazer é clamar por Jesus. Porque a libertação não vem pela força de vontade, nem pela disciplina. A libertação verdadeira vem pelo poder de Deus. Você pode ter toda a força de vontade do mundo, mas se você não tiver Jesus, você vai cair de novo. Porque o vício não é só um problema psicológico ou emocional. Todo vício tem uma dimensão espiritual. E você precisa de uma libertação espiritual. Sabe por que tantas pessoas tentam parar e não conseguem? Porque elas estão lutando apenas no nível natural, tentando vencer uma batalha espiritual com armas naturais. E isso não funciona. Você precisa clamar por Jesus. Precisa pedir a Ele que te liberte, que quebre as correntes. Você precisa clamar para que Ele expulse os demônios que estão te atormentando. A quarta coisa que você precisa fazer é cortar as portas de acesso. Porque o vício não acontece no vácuo. Todo vício tem gatilhos, tem lugares específicos, pessoas que facilitam ou que te conduzem a ele. O vício tem situações que te empurram de volta para a lama. E você precisa identificar essas portas e fechá-las. Se tem um lugar que te faz cair, não volte mais nesse lugar. Se tem uma pessoa que te influencia negativamente, se afaste dela. Se tem um aplicativo aí no seu celular que te faz tropeçar, delete agora mesmo esse aplicativo. E a quinta coisa, que é muito importante, é buscar ajuda profissional quando necessário. Eu preciso ser responsável e honesto com você. Existem vícios que já se tornaram clínicos. Vícios como álcool e drogas, por exemplo, muitas vezes causam dependência química no corpo. E nesses casos, além do tratamento espiritual, além da oração, da busca por Deus, você também precisa de acompanhamento médico e psicológico. E isso não é falta de fé, isso é sabedoria. Porque Deus capacita os profissionais de saúde para nos ajudar nessa jornada de libertação. Esses médicos, psicólogos, terapeutas, conselheiros, essas pessoas também são instrumentos de Deus. Elas evidenciam o cuidado de Deus na sua vida. Elas mostram que Deus te ama. Então, se você precisa de ajuda profissional, busque essa ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque Deus trabalha através de pessoas capacitadas para te ajudar. Eu sei que isso é difícil, eu sei que dói, mas a liberdade tem um preço. E se você quer ser livre, você precisa estar disposto a pagar esse preço. Jesus disse assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. Jesus não estava falando literalmente. Ele estava falando sobre a radicalidade que a libertação exige. Ele estava dizendo: faça o que for necessário para se libertar. Porque a liberdade vale mais do que qualquer coisa. E sabe o que acontece quando você entra num processo real de libertação? A sua mente começa a clarear. Você volta a sentir a presença de Deus, volta a ter esperança, você volta a sonhar. A vergonha diminui, assim como a culpa, e você começa a se ver não como um caso perdido, mas como alguém que está em processo, alguém que está lutando e que está vencendo. Os seus relacionamentos começam a ser restaurados, as portas começam a se abrir.
e a sua vida deixa de girar em torno da próxima dose, do próximo escape ou da próxima recaída. Sua vida começa a ter propósito e sentido. Você começa a glorificar a Deus. Mas a libertação não significa que você nunca mais vai ser tentado. Não quer dizer que a luta acabou. A libertação significa que você não é mais escravo, que agora você tem o poder de dizer não. Significa que você tem Jesus ao seu lado e com ele você pode vencer qualquer batalha. E se você cair, meu irmão, minha irmã, não desista. Levante, peça perdão, peça ajuda e continue lutando. Porque cada queda pode ser uma oportunidade de se levantar mais forte. Não deixe o inimigo te convencer de que você é um fracasso, de que você não vai conseguir. Não pense que Deus desistiu de você, porque é isso que o diabo vai soprar no seu ouvido. Mas Deus nunca desiste dos seus filhos. Ele nunca desiste de você. E se você está vivo, se você está respirando, se está assistindo a essa mensagem, é porque Deus ainda tem planos para você. O Senhor ainda acredita em você. Deus ainda quer te usar, apesar do seu passado. Hoje é o dia da sua libertação. É dia de quebrar as correntes, de sair dos sepulcros e voltar para a vida. Hoje é o dia de assentar aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Hoje é o dia de dizer: chega, eu não quero mais viver assim. Eu quero ser livre. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Nós vamos orar por você. Se você está intercedendo por alguém, se tem alguém na sua família ou no seu círculo social que precisa ser liberto, coloque o nome dessa pessoa aqui agora. Coloque pela fé e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te adoramos e te exaltamos. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que liberta, o Deus que quebra correntes. O Senhor é o Deus que restaura vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para o nosso passado, mas olha para o nosso coração. Obrigado porque o Senhor não nos condena, mas nos oferece a tua graça. O Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Perdão por todas as vezes que escolhemos o vício ao invés de escolher o Senhor. Por todas as vezes que buscamos alívio nas coisas erradas ou que abrimos portas espirituais que não deveríamos ter aberto. Nos perdoa por todas as vezes que ferimos as pessoas que amamos por causa dos nossos vícios. Perdão por todas as vezes que destruímos oportunidades, relacionamentos, sonhos. Nos perdoa, Senhor, e purifica o nosso coração. Que o Senhor abençoe a vida de todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo essa mensagem, por cada pessoa que se sente presa a um vício, cada um que está lutando contra uma compulsão, por essa pessoa que está atormentada por demônios, que o Teu Espírito Santo venha sobre ela agora, Senhor, e que Ele traga libertação, que Ele traga cura e restauração. Eu quero orar por aqueles que estão presos ao álcool, que o Senhor quebre as correntes, que o Senhor liberte essa pessoa do desejo, que o Senhor cure as feridas emocionais que os levaram a beber. Eu oro por aqueles que estão presos às drogas. Oh, meu Deus, tira essa pessoa da escravidão, restaura a mente dela, devolve a esperança ao coração dela. Eu oro por aqueles que estão presos à pornografia. Oh, meu Pai, purifica essa mente, cura a sexualidade dessa pessoa, restaura a intimidade dela com o seu cônjuge. Eu oro por aqueles que estão presos aos jogos, às compulsões, aos comportamentos destrutivos. Que o Senhor mostre a essas pessoas a raiz do problema. Cure as feridas, meu Deus. Cura os traumas, as rejeições que levaram essa pessoa a buscar alívio nas coisas erradas.
que o Senhor preencha o vazio dessa mente com a tua presença. Eu peço em nome de Jesus que toda corrente de vício seja quebrada agora, que toda opressão espiritual caia por terra, que toda legalidade seja retirada, que esse demônio que está atormentando os teus filhos saia agora em nome de Jesus. Porque os filhos de Deus são livres para viver, para sonhar, livres para amar e para servir. Que o Senhor dê forças para que ele vença mais um dia, Pai. Dê sabedoria para identificar os gatilhos, coragem para cortar as portas de acesso. Dê humildade para que essa pessoa peça ajuda. Nós cremos na tua palavra, cremos no teu poder, cremos na ação do teu Espírito. Reconhecemos que sem ti nós não podemos fazer nada, mas com o Senhor do nosso lado nós podemos tudo. Porque o Senhor é o nosso libertador, o nosso restaurador e a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente terminar, eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Sabe, irmãos, eu penso muito naquele homem que Jesus libertou dos demônios. A Bíblia diz que depois da libertação, ele estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Mas o que mais me chama a atenção é o que aconteceu depois disso. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse para ele: não, volte para a tua casa e conta o que Deus fez por você. E isso me faz pensar, a libertação é o começo, não é o fim. Depois que a pessoa é liberta, ela precisa aprender a viver essa liberdade. Você precisa reconstruir a sua vida, restaurar os seus relacionamentos, descobrir o seu propósito. E muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. Nós somos libertos, mas continuamos vivendo com uma mentalidade de escravos. Somos curados, mas continuamos agindo como se estivéssemos doentes. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos o método Vida Abundante. É um treinamento onde eu ensino de forma prática e bíblica como você pode viver plenamente em todas as áreas da sua vida. Espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Não é um curso de autoajuda. Não é promessa de enriquecimento rápido. É sobre aplicar os princípios da palavra de Deus para construir uma vida sólida, equilibrada, com propósito. O método também trabalha questões como vícios e comportamentos compulsivos, mas sempre indo lá na raiz do problema, sabe? As feridas emocionais, os traumas, as portas espirituais que precisam ser fechadas. Porque a libertação verdadeira não é só parar de fazer algo, é ser transformado por dentro. Se você quer conhecer mais sobre o método Vida Abundante, eu vou deixar o link de um grupo de WhatsApp aqui no comentário fixado. Clica nesse link e venha fazer parte do grupo, porque lá eu vou explicar tudo. Lá vai acontecer o lançamento do método Vida Abundante. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre libertação. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.